Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está vendo o História com Jorge, o canal onde a gente normalmente joga videogame e fala de assuntos históricos. Mas dessa vez não tem um jogo porque eu estava lendo esse livro bem aqui, Mil e Um Dias que Abalaram o Mundo, é um livro bem legal. E cheguei numa curiosidade, cara, como assim o dia 1º de maio é o dia do trabalho, mas enfim, o problema todo que aconteceu, que gerou a comemoração e a fixação internacional dessa data, aconteceu no dia 4. Eu fiquei, como assim? Resolvi dar uma pesquisada nisso e fiz esse vídeo pra gente dar uma olhada. Beleza? Então, se cuida aí, aperta o seu cinto e partiu aula de história! Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Dia do Trabalho está sempre ligado com a Segunda Revolução Industrial, ou melhor dizendo, com os protestos operários da Segunda Revolução Industrial ainda no século XIX. Falando nisso, eu estou aqui pensando em trabalhadores e os caras que estão lutando para pedir melhores condições de trabalho, salário, enfim, direito de férias, final de semana, jornada de trabalho mais razoável, porque a gente está falando em caras que estão trabalhando 14, 16, enfim, 18 horas por dia, então esses avanços todos do século XIX. Beleza. Então o Dia do Trabalho, nosso 1º de maio, na verdade, não acontece no dia 1º, mas ele acontece no dia 3, no dia 4. A origem histórica dele é o seguinte: rolou um protesto de trabalhadores do setor têxtil, eu estou falando de operários europeus em geral, nos Estados Unidos, na região de Chicago. Então é bem aquela coisa de grandes lagos e Segunda Revolução Industrial a pleno vapor, finalzinho do século XIX, 3 e 4 de maio de 1886. Então, rola um protesto em Haymarket Square, que é uma praça em Chicago. Você vai ter lá trabalhadores batendo panela, enfim. O governo chama a polícia para dispersar, ver se tem paralelos com o presente aí. Manifestações operárias acabam virando muitas vezes casos de polícia, então a polícia vai lá, dispersa a galera, tem choque entre aqueles trabalhadores e a equipe policial, isso no dia 3. No dia 4, o protesto se repete, mas alguém no meio da multidão acredita-se em algum dos operários, mas até hoje, infelizmente, a gente não sabe quem. A pessoa joga uma bomba no meio dos policiais. Essa bomba explode, gera uma quantidade alta de mortos e feridos, e o negócio acabou virando uma batalha campal. Então, a gente termina o dia 4 de maio com 11 mortos e 130 feridos. Daí, uns anos depois, quando estava rolando a Segunda Internacional Socialista na França, a data do 1º de maio é escolhida como uma forma de lembrar aqueles trabalhadores, enfim, aquilo que tinha acontecido em Chicago. Mas por que o dia 1º e não o dia 4? Né? Essa é uma coisa que me incomodava um pouco. Fui futucar e descobri o seguinte: 1º de maio, as datas imediatamente próximas ali, tipo 28, 29 de abril, às vezes dia 30, dia 2, dia 3 de maio, enfim, são sempre relacionadas ao Festival da Primavera. E aí, Festival da Primavera na Europa vem desde os tempos da Antiguidade, paganismo romano, grego e tudo mais. No caso dos romanos, especificamente, eu vou colocar as imagens aqui do lado enquanto eu vou falando aí, a gente tem a Floralia, que é uma divindade relacionada às flores, e aí tem um festival dedicado a ela. Tem uma versão, não exatamente da Floralia, mas de festas de primavera. Tem uma versão germânica, que é a Walpurgis, e tem também entre os gaélicos a Beltane, o fogo de Beltane, uma fogueira de Beltane. Voltando um pouquinho para Chicago, uns anos depois, em 1893, foi inaugurada uma estátua como chama, meu Deus? Forest Home Cemetery, que fica dentro do Forest Park, na cidade. E nessa estátua, na base da estátua, você está vendo ela aqui do lado, está escrito o seguinte: chegará o dia no qual o nosso silêncio será mais poderoso que as vozes que vocês tentaram silenciar ou que vocês tentaram emudecer hoje. Então tá aí, na beiradinha da estátua, uma frase que seria emblemática para o início do movimento operário nos Estados Unidos e naquela região lá dos Grandes Lagos. Houve também uma cápsula do tempo, ela foi enterrada na base da estátua, e infelizmente essa cápsula nunca foi recuperada. Ela foi tentada a recuperação dela
uns anos atrás, se eu não me engano, agora em 2017, os caras acharam que tinham encontrado a cápsula de verdade, mas ela ainda não está lá e supostamente essa cápsula contém cartas, fotos, clipping e mais uma porrada de coisa. Beleza, então isso é nos Estados Unidos, certo? E na Europa. Tá. Enquanto isso, no Brasil, o presidente Arthur Bernardes, em 1925, vai decretar o 1º de maio como feriado para o Dia do Trabalho. Isso tem a ver diretamente com imigração europeia no Brasil, tem a ver com enfim, vamos dizer assim, o boom da industrialização brasileira, especialmente na região sudeste. A greve geral de 1917 em São Paulo já estava quase completando o aniversário de 10 anos, então tem um contexto aí que leva para isso. Algum tempo depois, o Getúlio Vargas, né, vossa cabulosidade máxima, o GV, vai brincar com o significado do Dia do Trabalho. Então, a partir do Vargas, o Dia do Trabalho perde um pouco do caráter, vamos dizer assim, contestatório e passa a ser uma data de celebração oficial do governo, na qual o governo dá determinadas benesses para os seus trabalhadores. E tem três provas para isso aí, todas do dia 1º de maio. Em 1940, o Vargas inaugura um decreto, enfim, lança um decreto fixando um salário mínimo, né, um piso mínimo para os trabalhadores. Em 41, ele cria a Justiça do Trabalho e em 43 ele cria a CLT, essa CLT que a gente tem aí até hoje. Então, o Vargas é sempre muito esperto na maneira como ele não somente samba em cima do espectro político, aquela coisa toda da política pendular dele e tal, como ele também atende a determinados setores ao mesmo tempo. Tá aí a velha expressão, Vargas é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Falando um pouquinho desses dois lados, duas caras do Vargas, ele vai ter um departamento de, como chama, meu Deus, Departamento Oficial de Propaganda em 31, logo depois que ele dá o golpe de Estado para, vamos dizer assim, fazer cair a República Velha e instalar o governo dele. Depois, em 39, já tempos de Estado Novo, então já tinha passado o golpe de 37, ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. Eu arrisco dizer, talvez com um olhinho na Alemanha, na Itália, nos outros governos fascistas europeus que sabiam muito bem usar esse poder da massa, enfim, para colocar a ideologia do Estado, né, para cima da população. Seja como for, o Vargas também vai transformar esses protestos trabalhadores na ideologia do trabalhismo, ou seja, naquela de que todo bom trabalhador, todo bom cidadão, enfim, tem lá o seu emprego fixo e bate ponto e faz o que precisa ser feito para levar o país para frente e tal. Tem um pouco a ver também com sindicalismo pelego e aquele papo todo, mas o ponto aqui que eu queria levantar, tudo aqui no História com Jorge sempre termina em rock, mas dessa vez a gente termina com samba. Então eu queria lembrar, vou colocar a letra aqui do lado, deixar um clipezinho rolando aí, a música do Wilson Batista, que é um sambinha lá, falando da malandragem e tudo mais. Esse samba que a gente tá vendo aqui no cantinho chama Lenço no Pescoço, eu deixei a parte selecionada aí da letra. E algum tempo depois o Noel Rosa vai fazer, vamos dizer assim, a resposta para cima desse samba chamado Rapaz Folgado. Então ele subverte a letra do Batista, você já vê a fala do Noel, você já vê o discurso político do Noel, e muito mais amarrado com aquelas questões da Era Vargas. Vou deixar um pouquinho de cada um rolando aí pra gente poder fazer o fecho, beleza? Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em sertão vadio. Já de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália, e tirar do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Bom, galera, só lembrando que esse rolo do Noel Rosa com o Wilson Batista durou mais algum tempo. A coisa foi ficando tão famosa, foi crescendo tanto, que em 56 a gravadora Odeon lançou um disco, vamos dizer assim, colecionando ou ajuntando as músicas todas que eles foram escrevendo de resposta um para o outro. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos de história, deixa o joinha aí no canal, aproveita para se inscrever clicando bem, cadê a câmera? Aqui.
Aproveita também para assistir um vídeo do Dia da Mentira, ele tá aqui, umas coisas de Segunda Revolução Industrial aqui embaixo, ok? Eu sou o Jorge, professor de História, se cuida aí, um abraço para todo mundo, racha de estudar e feliz dia do trabalho para vocês. Falou!